Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem nós não tivemos revelações por parte do Verdivaldo nem do Serapião em relação às eleições. Tivemos algumas atualizaçõezinhas, algumas briguinhas na internet, algumas coisinhas para comentar. Temos notícias do desgoverno Lula que voltaram a ganhar destaque no Brasil, questão reforma tributária, maior IVA do mundo, o Brasil pegando fogo. O dia tava mais ou menos assim, né? Mas, porém, entretanto, todavia, ontem foi sexta-feira, aquele dia que nunca decepciona, sempre fortes emoções. E no final do dia de ontem, eis que aparece um trio de jornalistas para mostrar que não é só o Verdivaldo que tem informações interessantes, intrigantes, eletrizantes. Vocês devem ter visto já alguma coisinha. O pessoal da Revista Oeste trouxe aí com exclusividade uma entrevista com Tagliaferro, óbvio que a gente vai comentar sobre isso e mais. Também tem algumas notas interessantes, ainda sobre os desdobramentos das questões levantadas pelo Verdivaldo. Duas em especial que saíram no Estadão. Tem uma movimentação do senhor Flávio Dino, quero comentar com vocês. Parece que o Lira pode ter grandes problemas pela frente. Quero falar também sobre os casos de Bolsonaro, das joias, atualizações. Vamos começar falando rapidamente do Lula. A gente fala do assunto principal. Dá uma passeada ali por eleição. Tem algumas coisinhas que rolaram ontem que eu acho que merecem ser mencionadas. E, na verdade, o ponto principal aqui não tem nem a ver com São Paulo. Coloquei aquela foto ali mais pelo baixo da coisa. A gente vai falar, óbvio, de São Paulo, Marçal Nunes. Mas teve uma pesquisa nacional que saltou aos meus olhos. E não foi porque Bolsonaro aparece numericamente frente ao Lula. Não, mas quem pediu a pesquisa, os interesses, os nomes que estavam nessas pesquisas, a reunião depois. E eu tenho que mostrar para vocês publicidade em sites de imprensa no Brasil. Mas vamos chegar lá com calma, depois dessa longa introdução, né? Gente, antes de falar o que aconteceu ontem, só para mostrar para vocês que a coisa vinha numa escalada e que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção para assuntos como bem importantes. Isso aqui eu já tinha, vinha salvando ao longo do tempo. É o que eu digo para vocês. Tem coisas que às vezes não dá para comentar em vídeo, mas acaba indo parar no Atlas, para registrar a história do Brasil. Esse aqui é um claro exemplo. Quase não ia comentar, mas o assunto agora cresceu. Mas se não desse, ia estar no Atlas. Fumaça encobre Manaus em meio ao aumento das queimadas. Há dias. Veja só, isso aqui foi no dia 15. Hoje é dia 24. 9 dias atrás, já se falava há dias. E ninguém tava nem aí pra nada. Tava Manaus, desse jeito. Eu não via William Bonner, Greta, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, toda aquela turma que vocês conhecem. Aí, 4 dias depois, fumaça de queimadas da Amazônia e do Pantanal chega a Santa Catarina. A qualidade do ar é prejudicada pela presença de fuligem e pode provocar danos à saúde. Uma notinha aqui, outra colar. Um outro comentou na rede social, mas o Verdivaldo, e as eleições já estavam chamando muito mais atenção. Fumaça de queimadas na Amazônia e no Pantanal chega ao Rio, São Paulo e mais 8 estados. Ou seja, 10 estados. Fora de onde estava vindo. Mas de boa, imagine se fosse com Bolsonaro. Aí, queimadas na Amazônia fizeram um corredor de fumaça que afeta 10 estados. Segundo especialistas, esta é a pior temporada em 17 anos. Uai, é mesmo? É pior que o governo Bolsonaro? Só no mês de agosto, mais de 22 mil focos de queimadas foram registrados. Que situação calamitosa. 3 dias atrás. Fogo na Amazônia bate recorde. Por que incêndios estão mais espalhados? Agora tem porquê? Agora vocês vão em busca de explicações? É porque não dá para colocar culpa em Bolsonaro, Estiagem que se estende desde 2023 faz com que as queimadas cheguem a áreas antes preservadas da floresta. O Ministério do Meio Ambiente diz que tem 1.489 brigadistas no bioma. Que boa vontade para tentar entender os problemas, Tá certo. E aí tivemos o que aconteceu ontem. Massa de incêndios na Amazônia atinge céu de São Paulo. Imagina o cara tá lá em São Paulo, olha pra cima e o sol tá vermelho. Por quê? Porque tá pegando fogo. E agora não dá nem pra colocar a culpa em Bolsonaro. Olha aí. Massa de queimadas encobre o céu em cidade do interior de São Paulo
Imagens registradas pelo Metrópolis, na cidade de Hortolândia Americana, mostram que até o sol foi encoberto pela fuligem. E ainda teve isso daqui, ó. Vários focos de incêndio, né, no canaviais entre Jaboticabal, São Paulo e Sertãozinho, região na qual me encontro desde quarta-feira. Coincidência ou criminosos? É o Brasil de Lula. Está em chamas. Em chamas. E ninguém liga. Ou pelo menos não aparenta ligar. E para encerrar esse pequeno bloco de comentários, só para falar rapidamente da questão da reforma tributária, olha para isso daqui. O Brasil está pegando fogo e o UOL vem e mete essa. Fumaça de queimadas pode ajudar na revegetação do cerrado. Pronto. Gente, entenda como isso é bom. A queimada não é de todo mal. Tá queimando tudo, tá, mas a fuligem vai ajudar a reflorestar o cerrado. Rapaz, é uma loucura. A boa vontade da imprensa de passar pano pro Lula não está nesse gibi. Estudo mostra que substâncias da fumaça podem melhorar a germinação de espécies do bioma, podendo otimizar processos de restauração de áreas, ao custo de tocar fogo em outras partes do Brasil. Parabéns, Terra, parabéns. Se fosse uma matéria da Globo, né, mas não uma matéria da Terra, fosse da Globo, a gente entendia. E aí, só pra gente falar isso aqui, antes de entrar na questão do poder mais poderoso de todos, ontem o governo Lula, na sexta-feira, né, um dia bom, que as bolsas estão fechadas, então ele anuncia, aí ninguém se choca muito. Quando é segunda-feira, já teve final de semana para ficar meio chateado. O governo confirma imposto sobre consumo de 27,97% com reforma tributária. A lei cotar padrão é aquela que será cobrada sobre o consumo de todos os itens que não estiverem nas regras especiais da reforma. Poder 360 esqueceu a vírgula, né? 27,97, 28. 28% de IVA, a maior do mundo. Maior do mundo. Eu pensei em colocar aqui, mas ia ficar meio longo. Aí eu deixo para os curiosos. Se você voltar a partir do Atlas, tipo, de junho ou julho do ano passado, que vai ter capítulo só falando de reforma tributária, você vai ver que diversas pessoas pontuaram que, bicho, rapaz, ó, não vai ser 25%. Muita gente cravava que ia ser no mínimo 27%. O AP, ele inclusive concedeu entrevista, onde ele falava que a gente tinha nossa matemática inicial, que era 25%, mas aí nossa matemática não contemplava nenhuma exceção. Logo, se tem exceção, o 25% nunca foi crível, nunca foi uma verdade. Muita gente apoia isso daqui, né? Essa reforma tributária, ela não passou porque o Lula e o Haddad são os maiores estrategistas do planeta Terra. Foram diversas pessoas que apoiaram isso daqui, que vai cair na conta, né, do seu bolso no final do dia. Então, são aqueles assuntos que às vezes não, é o típico assunto que chama muito menos a atenção das pessoas do que outros temas. E no final do dia, os temas mais polêmicos vão causar tanto impacto na sua carteira como isso daqui. Então, acho que o Brasil precisa ficar um pouco mais atento. As pessoas precisam ficar um pouco mais atentas como elas gastam as suas energias. Mas vamos lá. Vamos falar sobre algumas coisas ligadas aí ao Verde Voto e tudo mais, mas não começaremos com a entrevista. Vejam só. Na linha de algo que estamos falando nos últimos dias, né, que a imprensa que vem repostando, né, comentando, trazendo mais e mais informações, a Roseanne Kennedy, que é a chefe da coluna de bastidores da política do Estadão, então ela mesma assim nessa nota, diz que o ministro deveria abrir mão de relatoria sobre vazamento de mensagem, dizem colegas da corte. Ela tá meio assim, rapaz, tu vai abrir um inquérito e tu mesmo vai relatar de novo. Isso tá trazendo um desgaste ruim. Você vê que o clima deu uma mudada, né? Tá bem desgastado as coisas. Beleza. Apesar do ministro ter consultado e obtido apoio de alguns de seus pares para instaurar um inquérito, que apura o vazamento de mensagens, avançaram nos bastidores da corte conversas de que seria adequado, ou pelo menos recomendável, ele abrir mão da relatoria, sob reserva
o magistrado comparou o caso com a atitude adotada na investigação das supostas ameaças violentas à perseguição da família dele no aeroporto de Roma. Ele se declarou impedido para relatar e o inquérito foi redistribuído. Sabe? Porque esse caso tem uma ligação muito próxima. Ministro aposentado da Corte, Marco Aurélio Melo, endossa a avaliação. Fica ruim, o ministro relatar inquérito, ante o fato de alguma forma ele ter figurado no cenário. É preciso observar o princípio do juiz natural. O ministro deveria se afastar da relatoria tanto pelo instituto do impedimento quanto pela da suspeição. Essas são duas formas previstas no Código de Processo Penal para manter a imparcialidade do juiz, ressalta o criminalista e professor de prática penal João Rezende. O advogado observa que o ministro está diretamente interessado no caso porque a divulgação das mensagens atinge a sua reputação. As informações que foram divulgadas na mídia atingem ele diretamente, então ele tem um interesse direto na causa e deveria ser declarado impedido, complementou. A investigação também é questionada sobre risco de ferir direito de sigilo de fonte. Alguns jornalistas estavam perguntando sobre isso. Tem uma nota só sobre isso. Porque se você está indo investigar o vazamento, né, você pode chegar na fonte que deu informação para os jornalistas. Mas está ali, ó. O criminalista José Rezende alerta que existe nesse inquérito um risco ao direito de sigilo de fonte, porque essa apuração está sendo feita para buscar a origem do vazamento e os dados foram passados para um jornalista que divulgou. O sigilo da fonte é um direito constitucional e está comprometido. O tema também preocupa Marco Aurélio Melo. Quanto ao sigilo da fonte, há de vingar o princípio constitucional da liberdade de expressão, sem postura punitivista que leva à inibição. Aí, vamos colocar aqui na mesa um cenário. Descobrem quem foi. Acham uma pessoa. E aí descobre que fulano mandou pro Serapião. E aí? Serapião pode ser preso? O jornalista da Folha por ter publicado? O inquérito é sigiloso, foi aberto de ofício pelo ministro, ou seja, por iniciativa dele mesmo, sem requerimento de órgãos de investigação, como o Ministério Público Federal. O ministro ligou a divulgação das mensagens ao contexto de reiterados ataques ao judiciário. Na visão dele, o vazamento deliberado das informações teria o objetivo de estabelecer uma narrativa fraudulenta relacionada à atuação de servidores lotados nos tribunais. Será que o Serapião será preso e o Verdivaldo? Busca e apreensão. Rezende afirma que essa é uma prática recorrente do ministro. Ele vem fazendo malabarismos interpretativos para dar fundamentos às decisões que toma. No caso do sigilo da fonte, pode alegar que outro princípio constitucional pode prevalecer, por exemplo, alegando ofensa ao Estado Democrático de Direito, ataque ao Poder Judiciário. Concluiu. Aí o Francisco Leale fala sobre essa questão do sigilo de fonte propriamente dita. E outras coisas mais, que vai investigar o vazamento, que tá ali, ó. O ministro põe a PF para caçar vazador de mensagens. Quem vai apurar o conteúdo delas? A corte está à caça do vazador. Quer saber quem entregou a jornalistas conversas e áudios que expõem o ministro. O movimento esperado na burocracia estatal costuma ocorrer sempre que um assunto que era para ficar na sombra ganha o sol. O ministro determinou a abertura de inquérito e, como costuma fazer, cuidou de deixar o caso com ele mesmo. E o pessoal falou que acha que ele devia redistribuir o caso. Aí o Leale, ao longo da nota, ele vai fazer algumas comparações. Ele vai falar do Moro, mas ele primeiro começa falando do Joaquim Barbosa, dizendo que, como ex-secretário de Segurança Pública, o ministro tem um viés de investigador, que vinha servindo para apurar o golpismo que campeou na Praça dos Três Poderes, na época do escândalo do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa, oriundo do Ministério Público, também incomodou alguns ao incorporar na relatoria do caso, no Supremo, seus conhecimentos de ex-procurador da República. Não se tem notícia de que Joaquim Barbosa escolheu alvos. Relatou um processo com investigação da PF e diretrizes da acusação traçadas pela PGR, como manda o manual. Já o ministro está uns passos adiante do MPF, que parece vir a reboque da toga do magistrado. O ministro da Corte, ao mesmo tempo que pediu para investigar o vazamento de informações, poderia solicitar instauração de processo interno para averiguar se tudo foi de fato como deve ser.
Ainda que esteja convencido de que sua turma não fez nada de errado na produção de relatórios sobre alvos de investigação, o segundo gesto esperado de um juiz isento não veio. Quer o quê? Se declarar impedido. Daí sobra a pergunta: se a PF vai investigar o vazamento, quem vai apurar o que está declarado nas conversas? Como já foi dito, o ministro do Supremo foge da comparação com o Moro. Moro faz a mesma coisa. Moro também não quer ser comparado com o ministro. O primeiro teve conversa de auxiliares divulgadas pela imprensa e ficou-se sabendo que havia relatórios informais de um perito do Tribunal Superior Eleitoral para subsidiar a apuração do Supremo. O segundo, como sabido, perdeu o púlpito imaculado da República de Curitiba ao ser enredado pelas gravações e mensagens da Vaza Jato em que havia conversas sobre a relação contaminada entre investigadores e magistrado. Eu acho que hoje, em 2024, perguntar para as pessoas, acho que dificilmente o pessoal vai lembrar do que foi revelado na época. Mas tem uma que é uma clássica, que eu fico assim de cara como alguém possa ter, assim, eu duvido que alguém vai esquecer, né? Era Moro falando que pro Deltan Léo que não podia ir pra cima do FHC, que não podia melindrar o apoio do FHC, né? Melindrar é uma palavra que não é usada normalmente por pessoas comuns. Aquilo na época foi um burburinho bonito. Mas vamos lá. Nos dias de 2019, quando vieram a público as primeiras conversas por WhatsApp, capturadas por um hacker, a força-tarefa tentou dizer que não era possível saber da autenticidade de nada e tudo era fruto de um crime, como quem tenta esconder o que disse e fez negando a realidade. Em 2019, Moro e os procuradores reagiram assim: não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. Apesar das mensagens terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Esse discurso, ele soa familiar no ouvido. Se você muda um termo aqui, um termo acolá, né? O gigantesco esquema de corrupção revelado, né? O gigantesco esquema golpista que foi desbaratado. Assim, que é similar, né? Similar. 100%. A tranquilidade de que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade, de forma técnica, imparcial. Seguimos o rito, tudo como comando figurino, mais de 5 anos. Mais de 5 anos, né? Igual. O negócio tá durando 5 anos também, né? Podia acabar. Já passou de 5. Até o tempo é similar. Por isso que eu falo, Moro e Dallagnol são professores. Professores. Merecem um PhD na área. Passam-se os anos e novas conversas via WhatsApp se tornam públicas. No caso de auxiliares do ministro, estrago feito. O ministro assim se manifestou. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso na Corte, com integral participação da PGR. Moro e o ministro sustentam que agiram no estrito cumprimento do dever e comando figurino. Na superfície, os dois têm razão. O juiz do Paraná inaugurou a prisão de donos de empreiteira e políticos contra quem pesavam provas de corrupção. O ministro da Corte apura como o ex-presidente urdiu um golpe de Estado, usando a máquina pública até onde podia. É engraçado, né? Assim, uma coisa tá ali, a corrupção existiu, tudo mais. Com o Bolsonaro, o jornalista, ele não tem nem coragem de afirmar. Ele diz assim, não, o ministro apura, né? Apura um golpe de Estado, apura, pra ver, tentar entender, né? E aí parte para generalidades. Corrupção, todo mundo consegue entender o que é corrupção. Tem um dinheiro aqui, esse dinheiro não vai para onde deveria ir e foi pro bolso de alguém. Você consegue saber o valor, para quem foi, quando foi, e você consegue contar toda a história. Bolsonaro usou a máquina pública até onde podia. O que é isso? O que é isso? Sabe que é uma afirmação muito subjetiva, né? A máquina até onde podia. Bom, o podia pode ser o de poder, né? De assim,
Enquanto ele tinha poder, ele usava, ou pode ser um poder no sentido de legalidade? Pode ir até onde? Pode ir até aqui. Não, então vou até aqui. Fez alguma ilegalidade? Então, até nisso, o jornalista não consegue, né? Mas beleza, deixa lá. É o padrão Estadão de jornalismo. Não vai esperar, não espere nada melhor do que isso. Mas tudo bem. A questão é o método. Não vale tudo para pôr o criminoso atrás das grades. A República inventou o judiciário e assegurou a todos o direito de defesa, a presunção de inocência, o julgamento justo e imparcial. Se o juiz escolhe seus alvos, ainda que com a intenção de pôr-lhe na casa, deve fazê-lo esquecendo o fígado. Então, por mais aí que Rede Globo, Turma da Globo News, basicamente ele, né? E quem mais? E outros portais de notícia e que não deem a devida atenção, principalmente aí Folha, Estadão e Poder 360. Esses três portais de imprensa, eles vêm pontuando, vêm batendo na tecla, muita gente comentando as coisas que estão acontecendo, que é meio ruim, não é tão bacana assim. Na verdade, até o Globo tiveram alguns textinhos, Meia Boca, Merval Pereira, Sonnenberg, né? Fizeram ali uma pontuação ou outra, mas a maioria dos críticos vem vindo aí do Estadão e da Folha de São Paulo. É um assunto que, por mais que todo mundo falou que tá bonito, maravilhoso, tudo ótimo, todo dia tem uma crítica nova. Todo dia tem uma crítica nova. Um cenário que a gente não via lá atrás. Repito o que eu já falei, até ser chato. Um ponto aí que eu acho que seria bacana as pessoas levantarem é que Deus toque o coração pra gente chegar no encerramento desses inquéritos. Ele tem que ter um fim um dia. Não é nem questão assim, não, vamos não sentar tudo. Nem me atrevo a falar isso. Eu tenho um bom coração, acho que ninguém faz nada, né? Eu passo o pano pro Juscelino Filho. Melhor ministro do governo Lula, tenho certeza que ele é inocente em tudo que ele fez. Como é que eu não vou sentir pena da turma da direita? Mas é isso aí. Pô, tem que chegar ao fim desse inquérito. Pode ser um pequeno passo, mas acho que é um passo bem importante em busca de uma normalidade nesse país. Principalmente para quem está sofrendo. Mas vamos lá. Essa é a matéria do dia. Não importa se foi no final da noite, é a matéria do dia. Ao longo do dia de hoje, muito se falará dela. O pessoal da Revista Oeste usou o byte do bem. Esse eu acho que é importante, né? Aquele anúncio, vai ter a notícia. E a notícia ser divulgada quando acabar esse programa. E isso aí mesmo, tem que manter a audiência lá, tá mais do que certo. 23 de agosto, 10 horas e 5 minutos. Entrevistadores que conseguiram esse furo jornalístico, o David Agape, Edilson Salgueiro e a Raquel Dias. O Agape é o cara que também estava lá no Twitter Files, né? E que estava sendo cancelado no Twitter 2 dias atrás, porque ele fez uma reportagem sobre uma pessoa que não pode criticar mais, né? Um candidato aí. Aí você vê como são as coisas, né? 3 dias atrás, Agape era o herói do Twitter Files. 2 dias atrás, ele virou vilão, por causa da reportagem que ele fez. Agora, o Agape já é gente boa de novo. Tô de olho em vocês aí, viu, na rede social. Exclusivo. Eduardo Tagliaferro abre o jogo. Estou sendo perseguido. Entrevista longa, a gente vai olhar quase toda. Em entrevista exclusiva Oeste, Tagliaferro nega veementemente as acusações de que teria vazado os dados de seu celular. Ele acredita que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Tagliaferro nega ter cometido o crime. Aí a turma faz várias perguntas para ele, né? E, como toda entrevista, a Revista Oeste faz um resumozinho ali no início, com os principais pontos, mas esquece resumo, vamos direto, né, à fonte primária, que são as palavras do Tagliaferro. Os jornalistas perguntaram para ele, por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? Não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste eu faço questão. Conheci a Revista Oeste pelo TSE. Nas mensagens divulgadas digo que não encontrei nada da Revista Oeste. Sou ético. De fato não existia nada. Tanto é que Ayrton Vieira diz, use sua criatividade, pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. O senhor vazou suas mensagens para o Verdivaldo? Não, porque eu conheço o ministro. Conheço antes de sua entrada no Supremo. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. Vou até abrir uma cadeira aqui, ó. Venha, Tagliaferro. Venha pra tropa dos covardes.
Brincadeira à parte, né? Eu acho que eu realmente acho que. Eu acho difícil esse cara ter vazado. Me parece. A história dele me parece relativamente coesa, o que ele vai contando. Sabe? Sei lá. Diante de tudo que acontece no Brasil, o cara assim, não, vou vazar mensagem que pode prejudicar Fulano, Ciclano, Beltrano. No mundo que a gente vive, eu acho difícil. O Verdivaldo e o Serapião, responsáveis pela série de reportagens, o procuraram. Eu recebi o contato do Serapião uma vez, querendo falar comigo, não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para a corte as perguntas que o repórter da Folha fez para mim. O senhor chegou a ser preso sob acusação de violência doméstica. O que aconteceu? Aí ele fala, fui preso legalmente, não teve nada, foi um disparo acidental, processo corre no município de Caieiras, tudo mais, papapá, todas as testemunhas são claras, não fiz nada, o laudo mostra que minhas mãos não tinham vestido de pólvora, foi armação política. Não fui sequer para uma cela, fiquei na sala a noite inteira. Aí a turma pergunta para ele, então, foi nessa ida à Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Aí ele fala assim, que até o momento de ir para a custódia, estava com meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aplicativo. A gente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessas. E o que aconteceu depois? Fui para casa, não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou à minha residência, a polícia foi na minha casa atrás do celular, enquanto eu estava a caminho da custódia, fui conduzido sem mandado, levado para uma delegacia de Franco da Rocha, não de Caieiras, onde ocorria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse, poxa, tá todo mundo atrás do telefone. O ministro ligou de Brasília pedindo telefone. Esse telefone vai para São Paulo, de lá, vai para Brasília. Aí o Tagliaferro falou assim, com um telefone em 6 dias, sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna a Franco da Rocha. Realmente, é uma pergunta interessante. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza. Pronto. Tagliaferro já colocou várias pessoas sob suspeita. E o senhor recebeu esse celular de volta? Sim. No mesmo dia, fui comprar um novo telefone. O celular apreendido era um iPhone 12, comprei um iPhone 13. Conversei com um colega, contei que meu antigo celular estava apreendido. Ele ficou inconformado, me convenceu a irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, né? Me disseram. Como o telefone foi a Brasília e voltou, sem lacre, sem nada, né? O delegado devolveu meu celular. 1 ou 2 dias depois, fui fazer a transferência dos dados do telefone. Apenas queria os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem. Me disseram que não compensaria. Para me certificar que nenhuma informação seria usada, destruir o telefone. Aí vem aquela história bem assim, né? Tá travando o celular. Você tá sugerindo o quê? Ele quebrou? Fizeram alguma coisa com ele? E assim, nenhuma informação seria usada. Destruiu o telefone. Mas também o telefone podia ficar desligado, né? Podia ficar em modo avião. Eu acho que o telefone desligado, ninguém usaria ele. Não teria como acessar. Tudo bem. A versão Tagliaferro. E o que os policiais disseram pro senhor? É estranho porque no termo de liberação do telefone está explícito. A partir daquele momento, eu seria o responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal. Como sabiam que meu telefone tinha dados sigilosos? Essa é uma pergunta curiosa. Pegar o celular dele? O celular rodou bastante. E na hora de pegar o celular de volta, queriam só. Se tiver dado sigiloso, você é o responsável. Aí tá falando, por quê? Por que isso daí? Eu declarei meu telefone como pessoal. Será que é algo padrão? Eu não sei. Não sou especialista disso. Mas você vê que essa história começa a ganhar novos contornos. Em toda a investigação de Caieiras, inquéritos, boletins de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionando sobre o telefone. Mas quem apreendeu o celular? Ele devia ter a resposta, né? Mas parece que ele não tem. Aí o povo pergunta, não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Aí o Tagliaferro diz, não tenho dúvidas.
Já ouvi gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro. Mas não tem o material. Não queria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crime, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. O telefone é pessoal. Eu perdi tudo. Então de quem você suspeita, Tagliaferro? Não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Eu não fui. Isso asseguro. E foi quem então, né? Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido parar nas mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato, segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que eu fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte: as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que eu sou cauteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca, não tem jeito. Sempre tive dúvida dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Quem vai dizer não? Quem vai? Quem vai dizer não, né? O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes de inteligência? Aí diz, fui chefe do departamento de fake news do TSE. Coordenei também o Núcleo de Inteligência Nacional das Polícias, integrei a Comissão de Segurança Cibernética e atuei como secretário da Comissão de Regulamentação das Redes Sociais. Como era a relação do senhor com o ministro? Rapaz, ele é muito blindado. Só falou comigo 3, 4 vezes, se foi muito. Então as coisas vinham, não eram para mim. A assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela, via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum, eu só recebia ordens. Então, e sobre isso daqui, acho que é uma coisa que as pessoas não deveriam ficar surpresas, né? Gente, se alguém postou algo na rede social e essa postagem gerou algum tipo de retaliação depois, ou essa postagem foi denunciada por alguém, ou acabou chegando de alguma forma, ou possivelmente existe um monitoramento. Então, não dá para tapar o sol com a peneira. Por isso que tem que andar bem esperto, né? Pensar muito antes de falar para não falar nenhuma besteira que depois vai se arrepender. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só da corte, pelo que percebi. Era um grupo deles e o ministro integrava esse grupo. Como é que esses relatórios eram produzidos? Aí, segundo o Tagliaferro, ele explica o seguinte. Eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era de ambas as cortes. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de queria ter golpe, queria ter alguma coisa desse gênero e tudo mais. Então o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. Tá bom. O trabalho era muito rápido, o relatório de minha parte era oficial. Se havia mensagem de ódio, eu informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE pedidos por Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à Corte Eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Aí ele fala que não. No TSE vem e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Tá bom. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime. Não é rito. Isso não é comigo. Me formei em Direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado com relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, que é o que determina os ritos, as formas processuais de agir. Tagliaferro tá desatualizado.
Essa daqui foi, acho que, a melhor pergunta e a melhor... Na verdade, a melhor resposta de toda a entrevista. Essa foi a melhor resposta. Eduardo Tagliaferro, o senhor, em algum momento de sua vida não, né? O senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não responder. Ah, Tagliaferro. Ô, Tagliaferro. Meu Deus do céu, velho. Esse Tagliaferro. Eu quero ver como é que a imprensa vai reportar essa entrevista. Quero ver como é que a imprensa vai reportar. É muito difícil essa entrevista passar batida no debate público brasileiro sem nenhum tipo de comentário. Minha, sei lá, minha aposta. A esquerda, que é a esquerda? Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, a ICL, Cafezinho. Vão soltar notas do tipo: Tagliaferro se une à extrema-direita. A farsa fica comprovada. E eles vão vender agora a tese que tudo que está acontecendo realmente faz parte de um mega esquema, um mega escândalo proposital, né? Que não tem nada de substancioso no meio de tudo isso daí. E essa entrevista já é a prova cabal. Você vê, ó, começou ali atrás com o Verdivaldo, Folha de São Paulo, uma articulação golpista para descredibilizar as instituições. E agora você vê que tudo vai se encaixando com as narrativas da extrema-direita e tudo mais. Eu acho que a esquerda vai dar nota nesse tom. A turma do consórcio, eu acho que vai falar o seguinte: o Tagliaferro concedeu entrevista para a revista digital e tal, falou isso, falou aquilo outro, o que nos leva a fazer ponderações. Aí vai fazer algumas ponderações sobre o que ele disse, falar que ainda existem algumas questões abertas sobre esse caso e tudo mais. Talvez saia mais quando tá a imprensa, não, talvez aí, né, seja a hora de tentar colocar um fim nesses inquéritos. Observar para que lado vai isso daqui. E o senhor Tagliaferro já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita, no entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava: não, isso aqui não. Eu acho que ele não tá mentindo nisso nessa parte, não, sabe? Acho que as pessoas no dia a dia acabam recebendo alguma demanda. Às vezes o cara até que mandou sem olhar direito. Aí o cara pega assim, faz um trabalho assim um pouco mais minucioso. Enfim, né? Também teve tu se atrapalhou ali no caso do Marchese, né? Do Homero Marchese, tu se atrapalhou, Tagliaferro. A Oeste tu evitou prejudicar, mas o Marchese tu comeu mosca. Tu deu mole, cara. Não prestou atenção que não foi ele que fez a postagem. Que você creditou a ele. Pô. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levando esse material para mim, vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas pelo cara? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas eu não tive opção. Eu era um funcionário. É como se fosse o cozinheiro e dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Suponho que eu respondi: mas beterraba não. E o chefe respondeu: não, põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Enfim, é a explicação dele. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, tem gente que vai ficar: tá bom. Entendi, Tagliaferro. Vai ter vários posicionamentos diferentes. Depois disso, ele ainda fala um pouco sobre o dia 8, falou que ele analisou alguns perfis que foram requeridos aí ao longo do processo, pessoas que teriam possivelmente participado das depredações. E aí comenta. É uma entrevista que é um capítulo a mais sobre o ocorrido. Capítulo a mais, né? É uma história que, não sei, fica parecendo estar meio longe de chegar a seus finalmente.
Mas eu acho que o inquérito, esse podia terminar, viu? Eita, se esse inquérito encerrar, seria bacana, sabe? E vamos tentar voltar à normalidade nesse país. Porque outras coisas eu acho que não vão avançar. Pelo menos coisas que eu vejo algumas pessoas aí pedindo. É só ver a rede social. Até manifestação, eu tô falando que vai ter, né? Organizada pelo Silas Malafaia. O Pacheco comenta sobre uma dessas coisas. Pedidos de impeachment parecem lacração, diz o Pacheco. Vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema, para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Tenho uma responsabilidade com o meu cargo. Qualquer medida drástica de ruptura entre poderes nesse momento afeta a economia do Brasil. Disse ainda que as manifestações sobre o tema não influenciarão sua decisão. Não adianta me pressionar, porque na base da pressão não vai para lugar nenhum. Tenho uma responsabilidade com o meu cargo. Pô, mas manifestação, Pacheco, normalmente é a população, cara. O parlamento, em tese, é a casa do povo. Sabe, eu entendo você trazer seus argumentos técnicos, eu entendo o Pacheco, eu até entendo, falar, não, tem que ver o momento que o Brasil vive, o momento que o mundo vive. Tá, isso daí até... Ele tem um ponto, um argumento. Você não precisa concordar. Mas quando um parlamentar, que é um representante do povo mesmo, né? É a casa do povo, é a casa do povo. Quando um parlamentar fala isso, eu acho que não faz sentido, cara. O parlamentar, ele tem que estar aberto a manifestações. Imagine se é Bolsonaro, tem uma manifestação gigantesca no país, de esquerda, querendo um novo direito. Fala aí, sei lá, mortadela grátis. Os caras lá pediam mortadela. Não vou, não ligo pra manifestação. Ia chamar o cara de ditador, disso, daquilo, outro. Eu acho que uma declaração dessa como Pacheco, se o objetivo dele é manter o Brasil em ordem, não tornar uma esculhambação, né, nenhuma medida drástica e tudo mais, eu acho que vai na direção contrária. Porque o Pacheco, isso daqui, ele só faz inflamar. É uma declaração que a esquerda vai pegar e vai cutucar a turma da direita, e a turma da direita vai ver isso daqui e vai ficar insatisfeita. Pelo menos pessoas aí que acham que a coisa deveria avançar. No final do dia, sabe, todo mundo tem um lado. E quem, igual o Pacheco aí brincando que não tem lado ele tem. Saindo um pouquinho dessa situação para falar de um tema que ocorre no meio desse furacão que a gente vem comentando ao longo da semana, que é a questão da suspensão das emendas, que ocorreu pelas mãos do ministro Flávio Dino, numa peça protocolada pelo PSOL, que entre seus advogados, teve o Alfredo Varde, Rafael Valim, Pedro Serrano, Valdir Simão, né? Dois desses, o Valfrido Varde e o Valdir Simão, foram os patrões do Moro quando ele saiu do governo Bolsonaro. Parece que o Lira contratou um problema para ele. Flávio Dino envia a PGR apuração sobre kits de robótica que envolvem Arthur Lira. Dino e Lira se encontraram na terça, em Brasília, durante uma reunião tensa, da qual participaram todos os ministros da corte, 2 ministros do governo Lula, o PGR, o Lira e o Pacheco. Estavam ali para discutir as decisões recentes da corte, que na semana passada suspendeu o pagamento de emendas PIX impositivas aprovadas pelo Congresso. E aí na reunião, segundo o Breno Pires, da revista Piauí, Flávio Dino e Arthur Lira trocaram farpas, mas no final o clima foi de acordão. Determinou-se que as emendas voltarão a ser pagas, contanto que o Congresso se comprometa com algumas regras de transparência. Aí, vê só, um dia depois da reunião, na quarta-feira, Flávio Dino assinou sem alarde, sem chamar atenção, um despacho que pode atingir Arthur Lira. O Flávio Dino encaminhou ao Paulo Gonet, o PGR, uma lista de 21 processos que envolvem possíveis irregularidades na execução de emenda de relator, as RP9, né? Que não tem mais orçamento secreto. Agora nome bonito, RP9, relator. Entre eles, está a investigação sobre a compra superfaturada de kits de robótica em Alagoas, que envolve assessores próximos a Lira. A lista de processos foi montada pelo TCU a pedido do próprio Flávio Dino. Agora, o ministro enviou para o órgão, né,
que é a PGR, que tem poder de investigá-las criminalmente. Aspas. A Procuradoria-Geral da República deverá ter ciência dos processos para as providências que julgar cabíveis, escreveu Flávio Dino. Além dos kits de robótica, estão nesse pacote as fraudes cometidas contra o SUS no Maranhão e suspeitas de irregularidades no programa Calha Norte na companhia da Codevasf, né, estatal loteada por partidos do Centrão. Aí eu fiquei assim pensando, né, rapaz, SUS no Maranhão. Maranhão é o estado que o próprio Flávio Dino tava, né? Será que esse pessoal que aprontou no SUS faz parte do grupo político do Flávio Dino ou eram os opositores do grupo político do Flávio Dino? A gente vai descobrir em breve aí, né? Vamos ver como é que a PGR vai atuar. O timing da decisão do Dino é delicado. Põe Arthur Lira na defensiva no momento em que ele tenta projetar força para conservar a farra das emendas e emplacar um sucessor na presidência da Câmara. O despacho, além disso, tensiona ainda mais a relação entre Dino e o deputado. O ministro que há poucos meses comandava a pasta de Justiça e Segurança Pública do governo Lula tem liderado a tentativa de controle sobre as emendas parlamentares. Além disso, pediu recentemente a Lira que explicasse por que razão ainda não abriu a CPI para investigar abusos cometidos por planos de saúde. O pessoal que é dono de plano de saúde, né? O pessoal com muito dinheiro, muito dinheiro. Tem muitos bancos que eu acho que ficariam preocupados, né? Se você fosse para cima dessas empresas, grandes especuladores, né, Arthur Lira? Bota pra andar aí, Lira. Bota pra andar aí. No final do dia, o Centrão, né? A base de apoio do Centrão, a militância do Centrão são os banqueiros. Vamos botar pra andar. E os grandes empresários brasileiros, oligopolistas, vamos botar pra andar essa CPI aí, Lira. Vamos botar aí pra ver o que acontece. Vamos botar pra ver o que acontece. 310 deputados assinaram, rapaz. E o Lira não bota pra andar. Incrível isso. Incrível como as coisas acontecem no Brasil. A minha tristeza é ver o seguinte. Pô, o caso do Lira, ele, assim, ó, o que o Breno tá dando a entender? Vamos ficar, né, de meias palavras. O Breno Pires tá tentando dar a entender que tem algo meio estranho na questão do kit de robótica. Que tem algo meio estranho. Eu acho que se tem algo estranho, tinha que vai chegar independente de qualquer coisa. Aí porque agora brigou, porque agora que vai ver, antes, se o Lira não tivesse brigado, ia ficar de boa. É só porque o Lira resolveu brigar. A coisa não pode ser assim no Brasil, né, gente? Para falar de um assunto que tem a ver com o judiciário, que ganhou destaque no iniciozinho ali, quase no meio do mês, que foi a questão da Jorge Bolsonaro, tivemos algumas atualizações nos últimos dias. O Senado da PGR sobre o efeito que a decisão do relógio de Lula terá sobre Bolsonaro. Diversas pessoas falando que, rapaz, meio que dá uma esvaziada, né? Dá uma esvaziada aí nas acusações contra o Jair. Mas segundo a Mela Megali, a estratégia de usar o TCU, né? A decisão do TCU para tentar arquivar a investigação da Joias contra Bolsonaro não deve prosperar na PGR. O Paulo Gonet e integrante de sua equipe têm sinalizado em conversas reservadas que não consideram a interpretação do TCU vinculante para julgamentos de fatos ilícitos criminais analisados pela PGR e pelo Supremo. Aí saiu uma nota que só pela manchete você já consegue entender, né? Peças de ouro, espada com punhal em marfim, guarda-chuva, taças dadas por adversários. Os presentes que o Lula recebeu. E o Hélio Beltrão falava, rapaz, que plot twist, né? Lula também ganhou ouro e diamante de monarca saudita. E agora? E agora, hein? Relógio de Lula. E agora, né? Pronto. Agora o Ministério Público resolveu recorrer no TCU para barrar a decisão que ajuda Bolsonaro no caso das joias. Quantos anos existe essa legislação de joias? Há quantos anos? Quantas e quantas vezes se falou dos presentes de Lula, da Dilma, e ninguém nunca se preocupou com isso. Aí agora o TCU tomou a decisão
O Ministério Público não gostou da decisão do TCU, né? E vai recorrer. Essa nota é boa, porque a lei do palavra, isso aí, aquele resumo, né, esse contexto, vai direto ao ponto. Segundo Rafael Moraes Moura, que trabalha com a Malu Gaspar, mesma coluna, o objetivo do Ministério Público junto ao TCU não é obrigar Lula a devolver o relógio. Eles não estão preocupados com isso. Eles não vão recorrer que é para obrigar o Lula, para não obrigar. É para principalmente fechar a brecha que pode ajudar a defesa de Bolsonaro a escapar de uma denúncia no inquérito das joias sauditas que tramita no Supremo. Aí volta lá atrás, no texto do Estadão, do Leali, Francisco Leali, falando que Bolsonaro usou a máquina até onde ele podia. Quem que tá usando a máquina até onde pode, hein? Eu acho que não é Bolsonaro, eu acho que é contra ele. E aí ontem disse que a PGR quer mais informações da Polícia Federal antes de decidir se denunciar Bolsonaro no caso das joias, para ver se vai ou não vai denunciar. Eu quero ver. Quero ver o desenrolar disso daí. Quero realmente ver o desenrolar disso daí. E vamos falar rapidamente sobre eleições, trazendo meio que a cronologia de alguns fatos. A eleição está sendo basicamente discussão do que está rolando em São Paulo, porque já se tornou uma coisa, né, uma movimentação dentro da direita. Bárbara anunciou que vai entrevistar as 3 pessoas lá que vão disputar. Na verdade, ela falou que é o seguinte, que a Marina e o Nunes já toparam e aguardam Pablo Marçal. Eu pensei nisso, vou ser sincero para vocês, pensei, mas se chamar esse pessoal, aí por que eu não chamaria alguém de outra cidade ou tal? Ia ficar meio ruim, né? Se eu chamar esses 3, o que me garante que não vai vir alguém e também pedir para ser entrevistado, alguém de esquerda? Aí vai ser, nossa, é chato. Então, tenho essas dúvidas ainda. Mas pensei em chamar. Pensei em chamar por diversas razões. Eu acho que todos esses 3 candidatos dá para discutir algumas coisas que são bem interessantes e que não necessariamente tem a ver com a cidade de São Paulo. Mas, enfim. Atualizações que movimentaram as redes sociais. A gente comentou sobre a questão da entrevista que ia ter com o Paulo Figueiredo, que não teve, que o Marçal arregou, mesmo o Marçal falando que ele é o brabo. Aí o Marçal falou com o Paulo Figueiredo, aí o Paulo Figueiredo fez esse tweet durante a manhã. Agora, a novidade para fazer justiça. Pablo Marçal já me procurou para remarcarmos a entrevista e não pude fazer, tudo mais, estava ocupado, ele me ligou, estava numa viagem aí, tudo mais, bebê. Como eu disse, as portas a ser entrevistado continuam abertas, até pro Boulos, da Teno, Tabata. Nunes já concordou. E Marina Helena será entrevistada na próxima quarta, às 15h. Aí, 14h30, não demorou muito tempo, atualização. Marçal, que desistiu e que entrou em contato para desistir de desistir, entrou em contato de novo para desistir de desistir. Procurei agora o Marçal diretamente para perguntar sobre o status da entrevista e sobre qual teria sido a arapuca que eu estava armando para ele, como ele disse em um vídeo recente. Respondeu com palavras doces dizendo: obrigado por ter sido sincero comigo, ipsiliteris. Confesso que não entendi. Ora, se eu fui sincero, eu não armei uma arapuca, como ele disse. As duas coisas são incompatíveis, não? A não ser que tenha conscientemente mentido para o público, me denegrindo só para justificar e tentar salvar uma narrativa. Em seguida, disse para eu seguir o meu caminho e para a gente se falar no futuro, cancelando, portanto, a entrevista de novo. Infelizmente não vai ser dessa forma, né? Aqui eu e meu público vamos descobrir se Marçal é um fenômeno legítimo ou um picareta. Neste sentido, uma coisa que eu vejo com imensa preocupação é que a persona, para usar o termo jugiano, que conversa comigo é totalmente diferente do que se manifesta nas redes. Isso nunca é um bom sinal. Eu gostaria que vocês vissem, mas antes, ele também ativou o modo para deletar as mensagens automaticamente, portanto entendo que Pablo não quer que eu divulgue os prints das nossas conversas. Mesmo assim eu tenho e vou preservá-los. Minha impressão, pelas pesquisas positivas, ele acha que já garantiu o eleitorado que precisava e não quer correr o risco de uma entrevista comigo, onde ele já percebeu que suas técnicas são absolutamente inócuas. Em outras palavras, se ele for de fato um golpista,
vocês já caíram no golpe. Tomara que não seja. Do meu lado, meu compromisso com o meu público permanece absolutamente o mesmo de sempre. Verdade, acima de tudo, doa quem doer. Que Deus tenha misericórdia de São Paulo. Aí, gente, eu vi ontem a notícia. Eu vi algumas pessoas levantando alguns pontos nos últimos dias, reclamando assim dessa questão de corte, né? De corte não, de recebimento por corte. Eu não vejo nenhum problema nisso daqui. Para ser sincero, eu acho que o problema é que isso daqui nunca aconteceu na direita, porque eu acho que se tivesse acontecido com 5 anos de inquéritos, né, eu acho que já teriam vindo a público pessoas, os valores envolvidos. Grupo de cortes de marçal em aplicativo se preocupa com possível fim de remuneração. Rola um dinheiro lá para quem ajuda a viralizar os vídeos dele, etc, tudo mais, competição. Isso nunca teve na direita. E se tivesse, eu acho que seria de boa. O cara não pode ser pago por isso? Agora é engraçado que o Pablo Marçal, ele tem um grupo de pessoas no Discord que premia, que ele estimula, que posta os cortes deles, paga dinheiro para isso. E ele acusa outras pessoas de ter um sistema para atacá-lo nas redes sociais, que é a tese do gabinete do ódio. Isso para mim é uma red flag muito grande. E aí eu trouxe essa entrevista não para ficar falando dele nem nada. Já mostro para vocês o que eu queria mostrar. 3.500 pessoas nesse grupo. O pessoal fala, verdade que o campeonato de corte do Marçal vai acabar ou é só abobrinha? Aí o administrador do grupo disse, vai nada, vai acabar não, vai continuar. Aí eu me mandaram esse vídeo. Um vídeo bem interessante. É um cara que conhece esse setor de marketing, comunicação, copyright, que ele chama, que é o Ícaro de Carvalho. Ele comenta sobre o Marçal, fala sobre toda a estratégia que está sendo bolada. Ele pontuou assim, cara, essa eleição, o Marçal já ganhou. Não é que ele ganhou para ser prefeito, ele já ganhou. A vida do Marçal é ganhar dinheiro com sua atenção. É o que eles fazem. Esses caras que vendem coisa é ganhar dinheiro com a sua atenção. O Ícaro de Carvalho, ele diz, eu já ganhei com isso 230 milhões. O Marçal tem um recorde de 100 milhões em uma única campanha. E ele fala, cara, é um processo, você tem público, né, propaganda, tudo mais, você vai afunilando para você chegar nas pessoas e vende seu produto. E essa eleição, o Marçal não tem um produto para vender, ele tá... A conversão final desse processo não é para vender um produto, mas para converter um voto. Então, é uma disputa que os outros candidatos não estão no mesmo patamar de competição. E aí, ao assistir esse vídeo do Ícaro de Carvalho, ele vai contando sobre essa questão do grupo, de premiar as pessoas para compartilhar, ele mostrando que, na verdade, o próprio Marçal assumiu isso numa entrevista que ele deu pro Pânico, que essa ideia é parte do Andrew Tate. É um americano extremamente conhecido, que tem uma rede social, que meio que usou essa técnica e o Marçal trouxe pro Brasil. Então, você tá lutando contra um cara que tem uma estrutura de pessoas de boa, que fica com a barriga pra cima do dia, que tá ganhando dinheiro pra fazer isso. Eles competem, se tem prêmio e tudo mais. Vai fazer o quê? Como é que você vai parar algo assim? Como é que você vai parar algo assim? Assim, falem mal, mas falem de mim. Tem vídeo do Marçal, 40 milhões de visualizações. Nenhum candidato, se você juntar todos os candidatos juntos, não tem exposição que esse cara tem. Se ele não vencer a prefeitura, sabe, a notoriedade que ele já ganhou, ele pode vender o que ele quiser depois. Ele pode vender terreno no céu, o povo vai comprar, e ele vai boletar, ele vai ganhar dinheiro. O Ícaro de Carvalho fala, bicho, ele encontrou um caminho para cada 2 anos ganhar muito dinheiro. O trabalho que a gente tem para aparecer e ganhar destaque, ele tem o tempo todo. Nesse ponto, nenhum dos candidatos está apto. Decora umas frasezinhas aqui de efeito, aqui, acolá, etc, tudo mais, pipipepe, e tá aí. Isso aí não é pra falar nem mal, nem bem. Só pra mostrar pra vocês. Estamos diante de algo que tem uma estrutura que ninguém tem algo similar. Ninguém tem algo similar. A gente não tá falando de uma movimentação orgânica. Isso aqui não é orgânica. Eu não acho que deveria ser criminalizada. A gente não tá diante de um grupo orgânico. É um grupo de pessoas que são pagas, trabalham dia e noite com isso.
Vocês veem que tem nas plataformas canais só de cortes que ele já recebe alguma certa remuneração. Mas existe esse estímulo para continuar até concurso. Depender, você vai mais. Como você combate de igual para igual algo assim? Tá achando que é só o tempo de TV? Então, dentre diversas coisas que acontecem, diversos tabuleiros aí de disputa, seja o Congresso, seja no Judiciário, seja no próprio mercado, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, na caminhada, nesse campo, os outros candidatos, ah, meu amigo, é complicado, viu? Complicado. E aí o que eu disse, cara, ele faz as coisas, ele não tá só pensando no eleitor, ele já tá pensando na própria turma dele que vai recortar, etc. Ele vai com várias ideias prontas. De bobo, ele não tem nada. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Agora, vamos ver se ele ganhar, o que o Marçal vai fazer quando chegar ao poder. Vamos observar. Aí, só para trazer uma atualização, outra coisa para mim que eu acho que é uma red flag. O Carlos Bolsonaro anunciou que vai processar o Marçal por crime contra a honra, injúria e difamação. Aí o Marçal responde o seguinte: manda o Pix, que eu já te mando o dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. E aí o Carlos coloca: opa, fala amigo, segue meu Pix. Um grande abraço. Eu acho de uma besteira sem tamanho, né? Tudo que o Pablo Marçal vem fazendo. Aí, uma das teses que tá rodando nas redes sociais nos últimos dias é a questão: é Bolsonaro, né? Tem que se afastar dos filhos. Os filhos não prestam pra nada. Esse comentário aqui, ele deu uma circulada ontem na rede social. Eu achei interessante, né? Por isso que eu trouxe. Do Alessandro Santana. Ele falou o seguinte: hoje na minha live mandaram um superchat dizendo que os filhos do Bolsonaro só atrapalham. Minha resposta foi assim: se eu fosse um político com 27 anos de parlamento e nenhuma letra, sílaba, palavra ou linha escrita de corrupção no meu nome, eu só iria querer perto de mim a minha família. Por mais que eu conhecesse todo o lamaçal que é a política brasileira, ainda assim eu iria querer meus filhos próximos a mim e outros que eu julgasse honestos, seja quem fosse, viriam em segundo lugar. Só por outro lado, com 27 anos de política, não, é a mesma coisa. Eu desconfiaria fortemente de alguém que tentasse me separar de minha primeira linha, mesmo que essa primeira linha fizesse algo que eu não aprovasse. Eu resolveria a portas fechadas e ninguém saberia qual tomou a comida de rabo menor maior. Por outro lado, se eu fosse um político corrupto, conhecendo todo o lamaçal da política, eu jamais iria querer que meus filhos participassem, que tivessem vida pública. Só iria querer perto de mim outros corruptos. Quanto pior, melhor. A maioria das pessoas nem saberia dizer quantos filhos eu tenho, qual os seus nomes, e ainda blindaria eles da imprensa, ao ponto que se um filho meu agredisse uma mulher ou fosse alvo da polícia por ter cometido algum tipo de corrupção, abafaria o caso junto à imprensa de tal forma que pareceria boatos de inimigos políticos, por mais que ele fosse o Neymar dos negócios. E esse caso eu achei ele muito, sabe, muito parecido com a realidade. Você olha assim e fala: rapaz, quantos políticos, né, a gente já escutou falar de seus filhos, né? E parece que quanto mais espivitado é o político, né, mais traquino é o político, menos a gente escuta falar sobre a família dele. Por mais que a família às vezes apronte, né? Sobre essa questão dos filhos, dos 5 filhos que Bolsonaro tem, né? A Laurinha não conta muito essa matemática. O Jair Renan, um moleque novo, tá entrando aí agora na política, quer ser vereador. Mas dos 3 principais aí, né? Os 3 primeiros, o Flávio, Eduardo e o Carlos. Não tenho nada a falar sobre, por exemplo, Flávio e Eduardo, no sentido do que eu teria pra falar do V, por quê? Flávio Bolsonaro, o que você vê sobre ele é muita notícia que sai na imprensa. Ele não tem um comportamento de tão cara bem ativo em rede social, fala o que acontece, etc, tudo mais. Você não vê isso daí. Agora, você vê assim na imprensa que teve a reunião, normalmente quando tem reunião, é sempre Flávio Bolsonaro que tá meio que representando o Bolsonaro. Ele parece muito que é o filho que cuida das movimentações políticas do Jair. Ele pode falar meio que em nome do pai. Eduardo é aquele cara mais midiático. Coloca a cara lá, às vezes fala umas coisas. Se passa, Eduardo se passa, viu? Meu Deus do céu. Fala isso na cara dele mais 20 vezes se necessário fosse. Mas é o cara lá, da mídia. E você tem o Carlos. Eu acho Carlos. Eu só tenho elogios a fazer.
Um dia espero conhecê-lo pessoalmente, mas eu olho pra minha vida e aí eu tento entender um pouco as coisas. Eu tô aqui todo dia. O- as redes sociais de Bolsonaro também estão ativas todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia as redes estão ativas. Ó, todo santo dia as redes de Bolsonaro estão ativas. Não de hoje. Deve ter uns 10 anos. Aí você vê que o campo que Bolsonaro sempre liderou foram as redes sociais. E que virou o que virou. Aí agora, 2024, o Carlos não presta mais. Depois de tudo que aconteceu, tudo que rolou, agora o Carlos não presta mais. Ele prestou quando ele denunciou o Moro. Ó, o Carlos Bolsonaro, talvez nem lembre. Teve um vídeo que o pessoal tava cobrando algumas coisas em relação ao Fique em Casa, acho que em março de 2020. O Carlos, acho que ele fez um comentário no Twitter, eu trouxe esse vídeo. Aí o pessoal reclamou do Carlos, falando não, que o Moro é meio assim, tem que entender. O povo tava de love, de romance com o Moro. Em março de 2020, o Carlos falou isso. Um mês antes do Moro trair Bolsonaro, assim, publicamente. Que muita gente já tava vendo. Teve essa. Teve o caso do Bebiano. Teve mil e uma coisas. E de todos os filhos que tem, você vê, ó, olha a tese do gabinete do ódio da perseguição. Qual é o ponto central? É o principal ponto que mantém a conexão entre Bolsonaro e as pessoas, que são as suas redes sociais. Vocês acham mesmo que Bolsonaro tem tempo de todas aquelas postagens no Instagram, Facebook, TikTok, etc, tudo mais? Aí você querer me falar que um cara desse é inútil, que tem que se afastar de um cara como esse, eu acho que não faz lógica. Sabe? É muito difícil para mim conseguir compreender uma afirmação como essa. E quando você olha essa eleição de São Paulo, você fala, cara, peraí, o Marçal, ele tá indo só pra cima do Carlos. O Carlos não falou um ai do Marçal. Diferente do Eduardo. Diferente do Eduardo. O Eduardo foi pra cima do Marçal várias vezes. O Carlos não. O Carlos tá, cara, tira meu nome da minha boca. Tira meu nome da tua boca. Cara, por que tá falando de mim? Cara, para, tu tá falando em gabinete do outro, tá louco? E tá ali, tá de boa. E o Eduardo, porrada. Porrada. O Eduardo tá de boa. Só uma repostinha aqui, acolá. Não, Eduardo, quando a gente precisa do legislativo, a gente te chama, irmão. Não sei o que, irmão, posta foto junto. E o Carlos só porrada. Que é a rede social. Que é o tabuleiro que também o Pablo Marçal reina. O Pablo Marçal não é bobo. Ele sabe que tire o Carlos. Você acha que quem que vai cuidar da rede social de Bolsonaro? Gente, se os filhos só atrapalham, quem é que ajuda? É o Duda Lima? Que é o marqueteiro do prefeito? Vamos entregar a rede social de Bolsonaro para Duda Lima. É? Eu fico vendo assim, tem umas coisas que você não precisa ser um analista político para entender. É só você usar da lógica. Qual é o terreno que o Pablo Marçal domina? Rede social. Ele não tem TV, ele não tem imprensa, ele não vai ter. Quem na direita tem força na rede social? Só o Bolsonaro. É o mais forte disparado. E a turma que tá embaixo dele. Aí você tá querendo tirar a peça central da rede social que controla as redes sociais de Bolsonaro. Vocês não estão vendo que tem algo muito estranho nessa história toda? Aí tudo bem, cada um faz as suas análises e chega aos seus finalmente. E eu não tô fazendo recomendação de voto não, viu? Não estou fazendo recomendação de voto. Só tô falando para você usar tic-teco aí e colocar para pensar. No vídeo onde eu comentei para vocês sobre a ligação que eu recebi da campanha de Marçal, contei. O principal ponto é, eu acho que as pessoas estão se degladiando, né? Ganhando inimizade e não deveria estar assim. Eu postei no Twitter, né? Olha esses dois comentários. Aí eu te pergunto, como é que ao mesmo tempo eu posso estar no bolso do Valdemar em dinheiro? Como que eu posso estar ao mesmo tempo no bolso do Valdemar e Kim Paim quer dizer que você falou 47 minutos com a campanha do Pablo, deu dicas. E ele seguiu suas dicas, então você ajudou ele? Agora dá pra entender seus vídeos passados, chamando todos de emocionados? Agora sabe que com a briga vai vazar? Se adiantou, e aí quem recebeu algo em troca? Essa é a direita. Eu nem fico surpreso, né? Porque quem sou eu na fila do pão? Meu sobrenome é Paim. Eu acho que o único Paim que tem aí conhecido na imprensa é o Paulo Paim, que é do PT. Então esse já é motivo pra me criticar, que é do Rio Grande do Sul, e graças a Deus eu não tenho nenhuma proximidade.
Mas se o Carlos Bolsonaro tá apanhando, depois de tudo que aconteceu, já fez, todo trabalho, dia sim, dia também, por mais de 10 anos sem falhar, vocês acham aqueles vídeos antigos de Bolsonaro, sabe, indo em diversos programas diferentes, que ali em 2016, 2017 começaram a circular, mas vídeos que eram, sei lá, dos anos 2000. Você acha que quem é que tinha aqueles vídeos na maior parte do tempo? Óbvio que uma pessoa ou outra aí foi guardando ao longo do tempo, né? Mas acho que a grande parte daqueles vídeos ali foi a própria família que foi guardando, salvando. Que serviu de material ali para a campanha de 2018, para tornar Bolsonaro conhecido. Então, se o Carlos Bolsonaro já não vale de nada, tem que ser extirpado da vida pública, só atrapalha o pai, quem dirá eu, né? O homem que trabalha ao mesmo tempo pro Pablo Marçal e pro Valdemar. Tem que dar risada de uma coisa dessa, que se for levar a sério, você fica chateado. Ontem, Bolsonaro passou pelo menos por 3 cidades, mas passou por França também. Não sei nem porque não tá ali, mas tá ali. Olímpia, Bebedouro, Barreto, passou por França e outra lá. Foi umas 5 cidades só no dia de ontem. E ninguém para prestar atenção nisso, né? Imagine o dia da pessoa. Acorda de manhã, anda, viaja, senta, toma sol na cabeça. Ninguém pensa nisso. É só o safado, o frouxo, que traiu a direita. Em mais de 5.500 cidades, não conseguiu vencer em todas. Entregou São Paulo para um comunista. Esse Bolsonaro, viu? Aí se liga. Teve a pesquisa, a gente é aqui nos finalmente. Essa aqui é interessante. Essa daqui você dificilmente vai ouvir em outro local. E numa pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente frente a Lula. Bolsonaro com 37,4%, Lula com 36,3%. Paraná Pesquisas. Vejam só, né? Veja só, Bolsonaro na frente. E aí essa pesquisa também testou outros nomes. Ciro Nogueira testa o próprio nome contra Lula em pesquisa sobre 2026. Há meses, até já saiu na imprensa, comentamos aí como senador, presidente do PP e o maior fã de André Esteves no Brasil. Nem a esposa do André Esteves ama tanto ele como o Ciro Nogueira. Pode ter certeza. Aí o Ciro Nogueira colocou o nome dele, de outras pessoas, dos governadores, todo mundo misturado. E aí, quem apresentou o resultado foi o Ciro. Sua casa em Brasília. Não é o primeiro desses encontros. Não é o primeiro desses encontros. E assim, tu acha que Murilo Hidalgo, boleteiro da Paraná Pesquisas, fez isso aqui de graça? Não. E não é a primeira pesquisa. E o PP sempre contrata Paraná Pesquisas. Sempre contrata Paraná Pesquisas. O Murilo Hidalgo sabe que é um cliente do coração. É um cliente do coração. Aí, para falar sobre essa pesquisa, chegar lá na frente, só para vocês terem assim uma ideia. A gente falar de Brasil, de imprensa. Normalmente, quem sempre traz em destaque a Paraná Pesquisas? Revista Veja. Quando você abre ali a Veja, tem publicidade lá, né? Bradesco, Banco B2S, BS2, sei lá. Coçando, Rubens Ometo. Aí, falando do Rubens Ometo, a nova aposta de Silveira. Silveirinha aí, Alexandre Silveira, o ministro que recebeu, a turma dele aí que recebeu a turma da Amba Energia, da JBS, várias vezes, 17 vezes. Diante da dificuldade de emplacar Gustavo Pimenta como candidato forte a assumir o comando da Vale, Rubens Ometo, junto com Alexandre Silveira, buscaram um nome alternativo. Chegaram a Marcelo Spinelli. Está a cargo de Luiz Henrique Guimarães, braço direito do Ometo, articulação entre colegas para viabilizar o Spinelli internamente. Fora da empresa, a dupla Ometo e Silveira vai fazer o trabalho. O nome do vice-presidente chegou a Lula por Silveira e quem vai falar com o mercado é o Rubens Ometo. E o que é que isso tem a ver com a Paraná Pesquisa, Ciro Nogueira e tudo mais? Gente, você acha que a Veja, que tá lá recebendo patrocínio da Cosan, do Bradesco, vai soltar alguma matéria negativa para a Cosan e para o Bradesco? Você acha que vai soltar?
Essas relações entre público e privado no Brasil estão cada vez melhores. Quando sai uma pesquisa dessa, quando o Murilo Hidalgo é contratado pelo Ciro Nogueira, você acha que o Murilo Hidalgo, ele não vai mentir nos números? Ele não vai mentir nos números. Mas quando você contrata a pesquisa, você não está contratando só o número. Você está contratando as perguntas que vão levar ao número. Você está contratando a explicação desse resultado. E eu te trago um exemplo. Uma coisa, vamos levar para a reforma tributária e imposto do pecado. Imagina uma pesquisa. Você é a favor de cobrar imposto em produtos que prejudiquem o meio ambiente? Aí vem um cara no meio da rua, quer mostrar que ele é nobre? Sim, tem que taxar mesmo de imposto. Tem que colocar imposto, rapaz, não tem que proteger a mangaia. Mal sabe ele que gasolina faz mal para o meio ambiente. Tanto que a mesma pesquisa que isso aconteceu, eu perguntava: e você é a favor de aumentar o imposto da gasolina? Não, da gasolina não. Ué, mas a gasolina faz mal ao meio ambiente. Então, assim, a forma como você constrói a pesquisa, ela pode te levar a determinados cenários. E os números são reais. E com isso, você ajuda, quer ou não, a construir uma narrativa. No mundo político, por mais que a pesquisa não seja precisa, ela é um dado. Ela é um número, ela tem uma certa influência. Então o pessoal faz isso, vai fazendo pesquisa. Você acha que se fizer uma pesquisa dessa e mostrasse que o Ciro Nogueira tem 30% dos votos, você acha que a força política dele perante qualquer coisa que seja não aumentaria? Você acha que não tem nenhum interesse nesse processo? Tava nesse evento, né? O Flávio Bolsonaro foi lá, tá aqui falando sobre isso. Mas estava também o senhor Tarcísio, estava também o senhor Mauro Mendes, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, tava todo mundo, rapaz, era a festa da fruta. Aí essa outra é boa. Atenção da reunião dos governadores de oposição, né? De direita e de Flávio Bolsonaro. Um dado momento, tava lá, Tarcísio quebrou o clima de alegria. Ele se dirigiu ao Flávio Bolsonaro e cobrou apoio da família Bolsonaro a Ricardo Nunes. Disse que como seria ruim para a direita perder São Paulo, principalmente considerando os planos para voltar em 2026. Sabe o que é ruim também, Tarcísio? O apoio que você deu à reforma tributária do Haddad. Rapaz, foi horrível aquilo ali, Tarcísio. Ali enfraqueceu a direita. Sabe? Aquelas cobranças interessantíssimas, né? Só cobra de um lado. Aí o Flávio respondeu o Tarcisão. Flávio verbalizou a Tarcísio na sequência que tampouco a família Bolsonaro percebe na campanha do Ricardo Nunes disposição de ter o ex-presidente por perto. Então, assim, tu quer meu apoio, cara? Mas cadê tu também se esforçando pra tu me trazer pra perto? Por isso que eu falei pra vocês ontem, e falo de novo, gente. O que tá acontecendo não tem uma resposta que você dá em uma linha pra você explicar tudo. Tem vários sis, vários poréns. Cada cenário diferente vai levar a um resultado diferente. Até no cenário que o Boulos vence, você consegue, se você fizer um esforço grande, você consegue olhar o copo meio cheio. Ah, vai ter um candidato que é fácil de criticar. Pronto. Talvez você possa forçar o Tarcísio a ser mais direita, se o Boulos ganhar, né? Porque aí você vai fazer oposição ao prefeito. Ou vai tentar se tornar mais esquerda, porque por mais esquerda não vai fazer sentido. Aí você vai estar fazendo o jogo do Boulos, do Lula, é melhor botar logo o cara de esquerda. Então tudo tem isso, seus prós e seus contras. Tudo vai ter os seus prós e seus contras. O pessoal pega situações que tem inúmeras variáveis diferentes e assim, o engraçado. O ponto final é sempre o seguinte: não, a culpa é de Bolsonaro, que se vendeu pro Centrão para blindar a sua família, e Bolsonaro urgentemente tem que se separar dos seus filhos. E agora, o alvo principal, Carlos Bolsonaro. Assim, não é, eu acho que não é muito difícil ligar Lé com Cré. Eu acho que o que eu tô falando não tá muito distante da realidade. É só você parar e pensar, rapaz, de todos os vídeos que o Bolsonaro tem, o que cuida das redes sociais dele há mais de 10 anos sem falhar. Esse que é o problema. E o cara que nem em Brasília mora, o Carlos não mora em Brasília, sai diversas matérias na imprensa falando que não, o Carlos é difícil, assim, tá sendo um tempão sem ver o pai, não sei o quê. Às vezes até briga, assim, o filho que não tá nem tão perto do pai, mas tá ali cuidando da rede social, tá bonitinho. Esse que é o problema? Tá bom, beleza. Fico de olho. É,
Todo mundo é besta, mas eu fico só de olho. Então, vamos olhar para onde vai isso daí. Vamos olhar para onde as coisas vão. Eu acho que quando bota tic-tac para pensar, as pessoas percebem que tem algo errado. Eu fico por aqui. O vídeo ficou longuíssimo, me perdoem. E é isso. Sempre que sair, gente, qualquer coisa, pesquisa, levantamento, nota na imprensa, vocês têm que se perguntar, cara, jabuti não sobe em árvore. Como é que essa pesquisa apareceu? Em qual contexto? Ela ajuda no quê? Sabe? Nada, o nome do Ratinho Júnior já rodou, o nome do Zema já rodou, porque virou notícia. Olha, eles são candidatos. Você já tá falando para as pessoas que eles são candidatos, são pessoas. Vai tornando mais conhecido, né? E aí você vê que o nome deles roda ainda mais, porque sai a notícia que Bolsonaro. Olha, Bolsonaro tem mais voto do que Lula. Eita, aí na mesma notícia tá falando, a pesquisa também testou o nome de fulano, ciclano e beltrano. Bolsonaro não pode ser candidato, tá inelegível. Mas tem fulano, ciclano e beltrano. Então você vai entendendo. Não é um processo aleatório. Nunca é aleatório. Você acha que o Ciro Nogueira, uma pesquisa com o Murilo Hidalgo, é mais de 100 mil reais. O Ciro Nogueira é muito rico, mas eu acho que ele gosta de 100 mil. Ele não vai pocar 100 mil reais assim numa pesquisa à toa só pra agradar o Murilo Hidalgo. Não vai, não vai, não vai. Pelo amor de Deus, né? E é isso. Fico por aqui. Gosto do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar lá no canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Amanhã estamos de volta, com certeza. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.